Boa tarde a todos. Eu sou a Lurgia, da Associação Espírita Lauro Machado, e vamos então para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Eu convido a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que o faça agora, pois a gente já está começando o nosso plantão desta semana. E eu peço também a todos que elevem o pensamento a Deus, a Jesus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, e a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor individual, ao mentor do nosso trabalho, plantão de oração, ao mentor da nossa casa, Lauro Machado, e a todas as fraternidades para que nos auxiliem, para que a gente possa começar mais um plantão de oração. E como sempre, né, a gente começa com uma mensagem de preparação do ambiente, onde a gente está estudando de forma sequenciada o livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico. E hoje é a nossa lição de número 59, que tem como título Em Louvor do Equilíbrio. Então vamos ver o que essa lição nos ensina. Então diz assim: em louvor do equilíbrio, toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias sejam retiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Paulo, ele escreveu isso aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 31. E continua assim: na própria senda comum, surpreendemos a lição do equilíbrio, que exclui todo assalto da violência e qualquer devoção à imundície. Nas cidades litorâneas, diques reprimem o mar furioso, prevenindo calamidades e arrastamentos. Nos grandes edifícios modernos, para-raios seguros coíbem o impacto fulminatório das faíscas elétricas. Desde tempos longevos, esgotos sólidos extraem detritos do pouso humano. Cada templo doméstico possui sistemas habituais de limpeza. Entretanto, no campo do espírito, o homem desavisado acalenta nas fibras do próprio ser o lodo da maledicência, o lixo da mágoa, libertando os raios da blasfêmias e a onda letal da ira, ferindo os outros e atormentando a si mesmo. Quantas enfermidades nascem dos pântanos da amargura e quantos crimes se configuram no extravasamento da cólera. Impossível enumerá-los. Se a mensagem do Evangelho te anuncia as boas novas da redenção, foge assim ao domínio da viciação e da crueldade. À frente da irritação e do desalento, da agressividade e da injúria, oferece o dom inefável de tua paz, falando para o bem ou silenciando na grande compreensão, porque em ti, que guardas o nome do Cristo, empenhado na própria vida, o reino do amor deve começar. Olha que interessante, né? Então, ele está falando em louvor do equilíbrio, para que a gente possa, né, se dedicar ao equilíbrio, ter equilíbrio, né, da forma correta, né? Paulo, ele escreveu, então, para os Efésios, e ele falou que, né, toda essa cólera, essa ira que está dentro de nós, né, devem ser retiradas, assim também como a malícia, né, que a gente não pode falar uma palavra que o povo já leva para malícia. Então ele falou que essa amargura, essa gritaria, todas essas coisas ruins, essas blasfêmias, tem que ser retirada de nós. A gente tem que extrair do nosso íntimo, para que o bem, né, possa entrar e ficar, não é? E aí ele fala, né, da nossa própria senda. Então ele fala, né, para que a gente entenda a lição do equilíbrio, para que a gente não
seja pego de surpresa com essas coisas horríveis que a gente sabe que acontece, né? Que ele diz aqui a violência e qualquer devoção à imundície. Então a gente tem que, né, prestar atenção e nos tornar, né, vamos dizer assim, sãos, né, limpos, tirar essas coisas horríveis que nos deteriora, nos deixa ruins e até, né, a ter doenças, né? Então ele está falando, ele está dando exemplo aqui, né, que nas grandes cidades do litoral eles têm diques para conter o mar, né, que ele vem furioso, né, para prevenir essas calamidades quando arrasta tudo. Então tem esses diques que é simplesmente para conter. E nos grandes edifícios, né, principalmente agora nesses edifícios modernos, tem tudo, tem para-raio, tem muitas coisas que coíbem as faíscas elétricas, né? Que seria terrível, né? E ele fala que nos tempos lá longe, né, lá atrás, que não tinha essa, como que eu posso falar? Essa tecnologia, toda essa esse jeito de coibir essas coisas, que antigamente, né, os esgotos sólidos, eles extraíam, né, os detritos que nós, seres humanos, tiramos, não é? E no templo doméstico, que é o nosso lar, que ele fala aqui, a gente tem muitas formas de deixá-lo limpo, porque a gente precisa, sim, não só limpar o nosso corpo, a nossa alma, mas também o lugar que a gente fica, que a gente mora, o lugar que a gente trabalha. A gente tem que trabalhar num lugar sadio, limpo, porque senão a gente vai adquirir enfermidade, a gente não vai conseguir trabalhar direito, né? E Paulo, ele nessa carta que ele mandou aos Efésios, ele explica tudo isso. E ele fala que aquele homem que não tem, que está desavisado, como ele fala aqui, né? Ele vai acalentar essas fibras no próprio ser dele, naquele lodo daquela maledicência, esses pensamentos horríveis, essas coisas horríveis de vícios, de viciação, né? Então ele fala para que a gente se liberte disso, tire essas coisas ruins que está dentro de nós, né? A maledicência, o lixo da mágoa. Vamos nos libertar desses raios de blasfêmias, dessa ira que às vezes nos leva, né? Como ele falou aqui, essa ira é letal, é uma onda letal que às vezes até mata e fere outras pessoas, né? E atormenta mais a nós, porque a doutrina espírita explica e os ensinamentos de Jesus diz que é claro, tudo que você faz para o outro, você vai receber em dobro, né? Quantas enfermidades nascem dessas amarguras que a gente carrega, e que nem Paulo citou aqui, né? Que a amargura, a cólera, a gritaria, blasfêmias que a gente faz, quantas enfermidades que surgem disso. Haja visto que as doenças que nós estamos tendo hoje, no século XXI, sem diagnóstico, que é simplesmente mostra para a gente que a gente não está conseguindo administrar direito os nossos sentimentos, que a gente precisa pôr mais amor, mais fraternidade, mais caridade e seguir o caminho reto do bem para que a gente não se adoeça assim, com essas doenças sem diagnóstico, como a depressão, né? Até eu estava ouvindo uma palestra daquela senhora, esqueci o nome dela agora. Ela está falando que essas doenças assim causadas hoje em dia, por quê? Porque está faltando preencher uma lacuna dentro da gente. Então fica esse vazio aí. Você começa, né? Como a gente falava antigamente, né? Que cabeça vazia como que a gente falava? Tinha um ditado que falava assim, que a ociosidade é perfeito para o obsessor te pegar, né? Ela fala, cabeça vazia, morada. Agora eu não me lembro mais o ditado, mas ele é bem isso. Se você está vazio, você não tem como preencher, você fica vulnerável. Então, esse espaço vazio você tem que preencher com o quê? Com as coisas espirituais, entendendo o porquê que você está aqui no planeta Terra, para que você está aqui. Será que você veio a passeio? Então, não é isso. A doutrina espírita também explica muito bem. Nós não viemos aqui para passeio. O mundo, o planeta Terra, não é um parque de diversão, muito pelo contrário.
É um planeta de prova e expiação. Então, já está dizendo que a gente vai passar por sofrimento, né? Vai pôr à prova se a gente realmente entender os ensinamentos de Jesus, porque ele passou aqui 33 anos na Terra para nos ensinar isso, para falar que a vida não termina aqui e nem começa aqui. A nossa vida, né, ela continua após a morte do corpo físico. E ele veio falar desse mundo espiritual para nós, que nós temos um Pai Criador amantíssimo, justo e bom o tempo todo, e que sempre nos auxilia, mesmo independente da nossa condição, mesmo que a gente não acredite, mesmo que a gente ainda está no caminho errado, esteja com o coração endurecido, ele te ajuda da mesma forma. Até um dia que você, né, cansa e começa a entender que você precisa se melhorar. Então, é assim que a lição está nos ensinando a ter o equilíbrio. Porque quando você tem o equilíbrio, você vai conseguir raciocinar. Porque todos nós, seres humanos, nós somos dotados de raciocínio, que é para a gente pensar, entender e ver o que realmente é e analisar. Mesmo aquele que não é letrado, que a gente diz, né? Ele tem condição de raciocinar, saber o que é o certo, o que é errado, trilhar o caminho reto do bem para manter esse equilíbrio, em louvor do nosso equilíbrio, para que ele fique firme em toda a nossa estadia aqui na Terra. Porque a gente sabe que esse planeta de prova e expiação, que as coisas materiais não nos pertencem, só nos pertence agora enquanto encarnado, que é para nos auxiliar a gente poder cumprir a nossa missão aqui na Terra. Mas a hora que a gente tiver que voltar para a verdadeira vida, que é no plano espiritual, a gente vai deixar tudo que é de material. E a gente só vai conseguir levar o que a gente conseguir, né, angariar de virtudes. O que é as virtudes? São os sentimentos nobres. Porque as coisas materiais vai ficar tudo aí, até o seu próprio corpo. E nessa lição, quando Paulo fala em louvor do equilíbrio, a gente precisa ser o dono da nossa vida, ser o protagonista, você escrever. Por isso que a gente está acostumado a ouvir que falam assim, né? Todos os segmentos religiosos falam que a gente nasce para que a gente possa se melhorar. Então a gente vem como se fosse uma página em branco, que é para nós mesmos escrever essa página de maneira amorosa, né? Com equilíbrio, com a fé raciocinada, para que a gente possa evoluir com qualidade, tendo por base o amor que Jesus veio nos ensinar. Esse amor que perdoa, que compreende, que entende, que todos nós somos irmãos em Cristo, criaturas do Criador, né? E que nosso Pai sempre nos manda auxílio. E Ele sabe que nós, seres humanos, nós somos imperfeitos, que nós todos somos aprendizes aqui na Terra. A gente está aqui para aprender, não é? Então, ele pede, porque se a gente quer manter esse equilíbrio, para que a gente não se irrite, não fique desalentado, né? Não parta para a agressividade, porque ultimamente a coisa está feia, está partindo todo mundo, até mesmo aqueles que a gente julga que tem um pouquinho mais de conhecimento intelectual, já está partindo para essa agressividade, né? A gente precisa criar a paz em nós, manter a paz, o equilíbrio, né? Falar do bem, para que a gente possa compreender essa magnitude do amor de Deus e de Jesus que não nos desampara. Né? E Cristo, né? Empenhado na nossa própria vida, a gente vai entender o seu reino de amor, que ele deve começar dentro de nós, nos nossos corações, para que a gente possa entender e manter esse equilíbrio. Né? Então, ele sempre está aí para nos ajudar. E ele oferece esse dom da paz para cada um de nós. Por isso que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, né,
A gente já traz inato, quando a gente nasce, essa fé, né? Essa semente do amor, para que a gente possa fazer, né? Florescer, para a gente possa raciocinar, para que a gente possa evoluir com o amor. Porque o amor, ele resolve tudo, toda e qualquer situação, de todos os tipos. Mas o amor verdadeiro. Então, para a gente se manter esse equilíbrio, em louvor do nosso equilíbrio, a gente tem que tirar esses sentimentos ruins que ainda habitam nos seres humanos, né? Entender que ninguém evolui sozinho. A gente precisa um do outro para evoluir. A gente precisa, né? É por isso que nós viemos aqui para esse planeta de prova e expiação, que é tribulados, a maldade ainda impera. Mas se a gente conseguiu compreender os ensinamentos de Cristo, a gente vai sair vitorioso e a gente vai conseguir evoluir. Evoluir com qualidade, tendo o amor por base, entendendo que nós somos espíritos eternos. Que uma hora nós vamos voltar para a verdadeira vida, que é no plano espiritual. É isso que eu entendi da lição. Então, agora vamos à nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos pedindo então às equipes de fluidificação das águas que, com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos abrigos, das creches, das escolas, do asilo, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos então agora pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração, que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado, para a caixinha azul dos pedidos de preces e tratamento para os encarnados. E eu tenho aqui a minha listinha, e eu peço em especial para Gisele Gabriela Batista do Prado, que se encontra internada na maternidade Vila Nova Cachoeirinha, para que a espiritualidade o envolva, Nossa Mãe Maria de Nazaré, com seu manto sagrado, para que ela tenha força, fé e ânimo para continuar, né? Porque os filhos são provas de amor que a gente tem, mas que às vezes a gente precisa devolvê-los antes de nós. E, né, com a ajuda da nossa Mãe Maria Santíssima,
ela vai conseguir continuar, né, cuidando do seu outro filho. Então, vamos pedindo também para todos que estão nessa lista, né, em especial a Rita de Cássia Batista, que está aguardando uma cirurgia, pedindo que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes possa auxiliar os médicos para que essa cirurgia seja marcada logo, para que ela possa continuar, e assim para todos que estão necessitados de um lenitivo, né, para a sua cura dos males físicos, né, que se encontram nos seus leitos de dores, ou na sua casa, ou no hospital, para que eles fiquem firmes na fé e auxiliem no seu próprio tratamento. Vamos também pedindo para o caderno dos desencarnados, né, para que todos, né, e que também o meu sobrinho receba, né, o acolhimento necessário, meu sobrinho Theo, que desencarnou sábado, né? Então, para que ele seja acolhido com todo amor e carinho e entender que ele já é muito amado e que agora ele possa seguir a sua vida agora no plano espiritual, assim como todos que estão partindo do plano terra, voltando para casa. E aceite essa nova situação e continue a sua evolução no plano espiritual. Vamos também pedindo para a higienização no lar, que também se encontra na nossa casa, para o caderno dos dependentes químicos, né, e os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais. E também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos, que estão fazendo agora junto conosco, para que a espiritualidade envolva todos, né, e eles continuam seguindo em nome de Deus e de Jesus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nesta mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos físicos e espirituais que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, seja na rua. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos que estão na sintonia para que encerre junto comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente encerra o nosso plantão de oração, em nome de Deus e de Jesus, agradecendo a todos que participaram junto comigo e também aqueles que virão mais tarde. O nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e já deixando o convite para que na próxima quinta-feira estejamos novamente todos juntos para mais um plantão de oração. Então, eu desejo a todos um bom final de semana, né? Que Deus e Jesus ampare a todos, para que todos possam continuar firme na fé, né? Tendo esse equilíbrio que a gente comentou hoje, para que a gente possa cumprir a nossa missão com qualidade. Então, bom fim de semana a todos. Fiquem todos com Deus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.